Bom dia! Bom dia, gente. Como vocês estão? Estão bem? Espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz. Hoje eu quero falar de 2 milagres, vou ler tudo, aí eu venho comentando, beleza? Eu quero começar aqui em Marcos 7, o verso 31 diz assim: Jesus saiu de Tiro, subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia, a região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e os curasse. 34 e 35. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Marcos 8, verso 2. Tenho compaixão dessa gente. Estão aqui comigo há 3 dias, não tem mais nada para comer. E o verso 8 e 9. Todos comeram à vontade. Depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras. 9. Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. Após comerem, Jesus mandou para casa. Então, preste atenção, são 2 milagres aqui. E para quem gosta dos números, eu sou matemático, eu gosto dos números. Esse é o milagre de número 22 e 23, de uma série de 35 que nós estamos estudando. Amém? Primeiro, nós temos aqui um homem surdo e por causa dessa dificuldade de audição, gago, com dificuldade de falar. Amém? Nós temos um gago. E eu pulei os versos aqui para fazer uma leitura mais compacta, mas Jesus cura esse homem de uma maneira impressionante. E aí presta atenção na aplicação que eu quero fazer isso, que eu já vou contar aqui para você, e eu quero somar isso com a experiência da segunda multiplicação de pães e peixes. Segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira multiplicação é uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixinhos de um menino no meio da multidão. A segunda multiplicação não são pães de uma criança, não são pães da multidão, são pães que estão com os discípulos. Se você estudar isso em um outro evangelho, é interessante que você talvez vá até chegar à conclusão de que estes pães multiplicados na segunda multiplicação, inclusive, são sobra dos pães multiplicados na primeira multiplicação, pães dos quais eles ainda estavam comendo dias mais tarde, daqueles 12 cestos que eles levaram. Agora, estes pães que são os discípulos que estão trazendo, porque se foram 12, cada discípulo levou um cesto de pães e peixes para casa, e agora estão carregando o seu lanchinho para a hora do almoço com Jesus. Jesus está aqui pregando 3 dias. E ao ouvir sobre pães e peixes, eles tinham ali 7 pães e alguns peixinhos. Não eram tão poucos, porque a Bíblia nem cita, prova de que era um número que não era tão pequeno para ser contado, mas nada que pudesse alimentar uma multidão. Então, 7 pães e alguns peixinhos alimentaram uma multidão, dessa vez um pouco menor. Primeira multiplicação, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação, 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Primeira multiplicação, pão de uma criança. Segunda multiplicação, pão dos discípulos. Primeira multiplicação, 5 pães e 2 peixinhos. Segunda multiplicação, 7 pães e alguns peixinhos. Então perceba, os pães de uma criança, que eram menos pães, alimentaram uma multidão maior. Os pães dos discípulos, que eram mais pães e mais peixes, alimentaram uma multidão menor. E aí onde eu quero chegar, fazendo a fusão desses 2 milagres para você. Se você permitir que o Espírito toque os teus ouvidos, você vai ouvir aquilo que Deus quer fazer, e por causa de discernir o propósito de Deus, você está apto a falar o sobrenatural, porque perceba que no milagre da multiplicação não tem lógica. Você percebe? Os discípulos são homens treinados, a criança nada sabia,
A criança trouxe menos pães e multiplicou para mais gente. Depois de multiplicou, sobrou 12 cestos. Os discípulos, homens treinados, homens que teoricamente é para ter uma fé maior, porque estão vendo Jesus fazer toda hora. Eles tinham mais pães, a multidão era menor, deveria multiplicar muito mais e sobrar mais, no entanto sobrou menos, porque sobrou apenas 7 cestos. Mas o que eu quero dizer para você é isso: se você entender o que Deus tem, se você permitir que o Espírito Santo toque os teus ouvidos para que você ouça, você está então apto para falar, e se você falar no nome dele, o que ele deseja fazer acontecerá, mesmo que seja completamente incompreensível, porque Deus não tem nenhum pacto com aquilo que é lógico. Está entendendo? A questão de Deus não é lógica, irmãos. Amém? Deus tem uma necessidade de fazer aquilo que redunde em glória para Ele. Ele tem um propósito em tudo. Então não é porque você tem mais pães que mais gente vai ser alimentada. Não é porque você tem mais instrução que mais gente vai comer. Às vezes alguém que é muito menos instruído que eu pode proporcionar um alimento para mais gente. Mas o fato é que ele pode alimentar desde que ele esteja apto a falar, porque ele ouve. Entenderam? Eu espero que você entenderam. Se você está ouvindo aqui, você está entendendo que Deus está falando com você, não importa quem você é. Você pode ser uma criança, espiritualmente falando. Amém? Você pode ter chegado gago. Você pode ser alguém que em outro tempo você não ouvia Deus. Mas a partir do momento que Jesus te toca, você fala. E quando você fala, você está apto a liberar os milagres do Senhor, para alimentar multidões com aquilo que você tem. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Ô Pai, obrigado por isso, Senhor. Eu estou aqui empolgado, porque eu creio que eu vou ouvindo a Tua palavra, eu vou percebendo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu também me sinto pequeno, então eu sou apto, Senhor, para fazer grandes coisas, viver grandes coisas, estar inserido num mover sobrenatural. E a minha oração é que o Teu Espírito provoque, Senhor, os nossos corações dessa forma. Não importa quão pequenos sejamos, não importa o desafiador que seja o milagre, quão mais incompreensível que seja a situação, basta nós termos uma capacidade de ouvir, porque fomos tocados por Jesus, que nós poderemos falar no meio das circunstâncias. E eu oro que o Senhor realize este milagre na vida de cada um dos meus irmãos. Que primeiro nós entendamos. Se nós entendamos, o Teu Espírito nos tocou. E se nós fomos tocados, nós podemos falar. E se podemos falar, nós vamos realizar. Essa é a minha oração por cada um dos irmãos que tem acompanhado esses devocionais. Eu oro em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Bom dia.